Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, na nossa playlist de contabilidade, nós vamos dar continuidade a alguns conceitos fundamentais para que a gente possa pensar contabilmente, para que a gente possa compreender melhor as técnicas e tudo aquilo que a contabilidade pode nos oferecer como recurso para instrumentalizar nossas ações enquanto gestores, enquanto administradores, tratando dados, transformando dados em diferencial competitivo. Nós vamos tratar hoje de algumas definições fundamentais para que a gente possa perceber a profundidade com que a contabilidade pode nos ajudar. Quando a gente busca definições de contabilidade, nós encontramos definições tais como é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro relativos à administração econômica. Então, vejam, é uma ciência, ela se baseia em regras, normas, ela se baseia em princípios, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Vamos ver outras definições que nós encontramos. Sistema de informação e avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, física e de produtividade, com relação à entidade objeto da contabilização. E essa observação em relação à entidade objeto de contabilização, nós vamos resgatar quando nós estivermos falando sobre os princípios. Mas vejam, essa definição já nos traz a percepção de que a contabilidade nos permite pensar, trabalhar sistemas de informação para que a gente possa perceber tudo aquilo que afeta o patrimônio de uma determinada entidade. Vamos ver, então, novas definições, outras definições. Na condição de ciência social, cujo objetivo é o patrimônio, busca, por meio de apreensão, da quantificação, da classificação, do registro, da eventual sumarização, da demonstração, da análise e relato, e aqui eu quero uma atenção especial, veja só, das mutações sofridas pelo patrimônio da entidade particularizada. Ou seja, nós estamos falando de uma entidade que sofre alterações, mudanças no seu patrimônio. É sobre essas mudanças que nós vamos focar a nossa quantificação, classificação, registro e todo o tratamento de dados, né? A geração de informações quantitativas e qualitativas sobre ela, expressas tanto em termos físicos quanto monetários. Então, é quantidades, inventários, e tudo isso baseado em valores financeiros, né, monetariamente quantificados. Vamos ver mais sobre as definições, então. O que a gente pode sintetizar, então, disso tudo que a gente viu até aqui? Que a contabilidade nos permite coletar dados sobre fatos, mas quais fatos? Fatos que, de alguma forma, implicam em modificação, que alteram, que impactam no patrimônio de uma entidade. De tal forma que nós possamos registrar esses dados, utilizar um sistema para gerenciá-los, tratá-los e disponibilizá-los, mas como? Por meio de demonstrativos, tanto para usuários internos quanto externos. Então, é uma ferramenta extremamente útil e com uma forte penetração em toda a estrutura gerencial, administrativa, de qualquer empreendimento ou organização. Então, tudo aquilo que diz respeito à administração de um patrimônio, de uma gestão de recursos,
deverá ter meios, formas estruturadas, consolidadas, para que a gente possa acompanhar o que acontece com aquele patrimônio de uma forma estruturada, formal, e que permita a análise, não só por aqueles que estão fazendo a gestão, mas também por todos aqueles que, de alguma forma, têm interesse ou relação com estas informações. Então, a contabilidade é fundamental para que a gente possa acompanhar, saber o que está acontecendo com o patrimônio de uma determinada entidade. E como ciência e como uma estrutura formal para fazer isso, ela apresenta alguns princípios que nos permitem nortear, direcionar as ações, de como essas técnicas vão ser estruturadas. Haviam 7 princípios, né, que inclusive se adaptavam a uma situação bastante diferenciada que vivenciávamos, que era a necessidade da atualização monetária. Mas isso foi revogado em 2010, espero que não volte a existir essa necessidade nunca mais. Mas nós vamos discutir, então, os outros 6 princípios. Que princípios são estes, então? São os princípios que nos permitem, então, pensar num nível de abstração ainda mais amplo, mais alto, tudo aquilo que se faz, tudo aquilo que estrutura as técnicas para que nós possamos tratar os dados relativos aos fatos contábeis, ou seja, os fatos que alteram o patrimônio de uma empresa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para um vídeo sobre essa questão do reconhecimento de fatos contábeis, tá ok? Mas vamos então a estes princípios. O primeiro, e eu entendo o mais importante, é o princípio da entidade. Ele reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, ou seja, um determinado conjunto de recursos sob posse de uma entidade, de uma pessoa física, jurídica ou de uma organização, ele tem autonomia, ele precisa ter distinção, delimitação em relação a outros recursos. Ok? Portanto, deriva daí a necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, conjunto de pessoas, uma sociedade ou uma instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso da sociedade ou instituição. Então, esse é um problema muito comum que nós enfrentamos quando lidamos com a questão da gestão de uma entidade, seja ela uma empresa, uma organização, e essa questão da dificuldade daquele que detém a posse sobre a entidade de perceber a diferença entre, vou usar agora uma simplificação para a gente poder entender, o dinheiro que está na sua carteira e que é de sua posse, quer dizer, de sua propriedade, é da pessoa física, não é a mesma coisa que o dinheiro que está no caixa da empresa, da entidade. O dinheiro da empresa é o recurso, é o fluxo financeiro da empresa. Você até pode ter a posse sobre a empresa, como um todo, mas aquele recurso é parte dos ativos daquela empresa. Então você não pode misturar isso. Você deve sempre manter uma distância muito clara entre os recursos do proprietário e os recursos da entidade, da propriedade. O proprietário também pode ser considerado como uma entidade, portanto, esta identidade precisa ser mantida. Não se mistura a propriedade de recursos distintos. Tá, okay? O dinheiro que entra no caixa da empresa é da empresa, mas a empresa é minha, não significa que eu possa ir lá e pegar aquilo sem documentar, sem existir um processo formal de registro de que eu estou retirando aquele recurso daquela entidade e transferindo para outra entidade, agora a entidade pessoa física, por exemplo.
ou mesmo entre duas entidades. Eu tenho duas empresas, uma precisa de recursos e a outra está sobrando. Eu não posso simplesmente pegar o recurso de uma e alocar em outra, sem todo um processo de registro formal, de identificação desta transação, e inclusive com muito cuidado para não incorrer em algum processo que não seja validado, que não seja aceito. Isso a gente vai ver depois em um outro vídeo. Então, o principal aqui agora: cada conjunto de recursos precisa ser individualizado em função de sua propriedade, de sua posse. Então, tudo aquilo que é ativo de uma determinada entidade é dela. É da empresa, é da empresa. É meu, é da minha pessoa física. É uma coisa, a empresa é outra. Não se mistura essas duas coisas, tá ok? Princípio da continuidade. Premissa de que a entidade está em atividade e irá manter-se em operação por um futuro previsível. O que isso significa? Quando nós fazemos todo o processo de registro dos dados, né, de tratamento desses dados, nós levamos em consideração de que a empresa vai continuar existindo, vai continuar funcionando ao longo do tempo. Nós não fazemos o registro como se a empresa fosse durar 6 meses, como se a empresa fosse um projeto e não um processo. Existem situações em que a empresa tem uma vida pré-determinada. Então, é uma empresa que foi aberta para cumprir uma determinada atividade e pretende-se fechá-la depois de concluída essa atividade. Isso tudo precisa ficar registrado. E aí o processo de registro vai ser diferente. Mas o principal aqui é que, no fato comum, quer dizer, na situação normal, nós fazemos todos os lançamentos e tratamentos considerando que a entidade não tem a intenção ou necessidade de entrar em processo de liquidação ou de reduzir materialmente a escala de suas operações. Então, nós fazemos tudo considerando que a empresa é um processo, a empresa vai continuar existindo. Okay? Outro princípio, o princípio da oportunidade. Processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. O que isso significa? É a falta de integridade das informações, é a falta da tempestividade na produção e divulgação da informação contábil, ou seja, a informação precisa ser confiável, correta e entregue no tempo certo. Não adianta entregar muito tempo depois, porque isso já não vai ter mais a valia que ela deveria ter e, portanto, perde-se o valor de oportunidade, perde-se o princípio de oportunidade, porque a sua relevância vai ser reduzida. Por isso é necessário considerar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação. A informação precisa ser imediata e integral. Esse é o princípio da oportunidade. Trabalhamos na coleta, registro e disponibilidade dos dados, considerando que tudo isso precisa acontecer com confiabilidade e no tempo certo. Parece óbvio, mas é importante sempre destacar. Registro pelo valor original. Este princípio nós vamos tratá-lo com mais detalhes em outros vídeos, mas já vale aqui que ele seja considerado aí como uma regra de fundo, para que a gente possa entender como é que esses lançamentos, como é que os dados são considerados quando nós fazemos o registro desses dados no sistema. Os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações expressos em moeda nacional. Então, é um dos princípios da contabilidade, trabalhar com a moeda nacional. E qual o valor? Então, se eu compro uma determinada mercadoria e quero considerar esta aquisição, então, eu comprei um lápis, uma lapiseira, quero considerar esta aquisição como parte do meu estoque agora. Então, essa lapiseira vai fazer parte do meu estoque. Digamos que o seu valor de venda é R$ 20, mas ela foi adquirida por R$ 15. O registro, então, no meu estoque, vai considerar o valor de aquisição, R$ 15. Ou seja, o valor original, não é o valor que eu espero vender esta lapiseira. Não é este valor que vai aparecer no meu estoque.
Ah, mas e se eu tive frete para poder obter essa lapiseira? Então eu paguei R$ 2 de frete. Ah, então eu vou considerar o valor dela original como 17. Mas não posso, de novo, considerar R$ 20, porque eu espero vender por 20, mas isso não é certo. Tá? O fato contábil que realmente aconteceu foi uma aquisição de uma lapiseira por R$ 15. Então ele vai ficar registrado no meu estoque por R$ 15. Ok? Outro princípio muito interessante que direciona muito do que a gente faz no registro. Em outros vídeos a gente vai perceber isso, principalmente quando a gente estiver pensando em termos de registro no razão e no diário. O regime de competência, o princípio da competência, ele determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, de acordo com o fato gerador. Olha só. Vamos começar a registrar essa informação de acordo com o fato gerador, independente do recebimento ou pagamento. O princípio da competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e despesas. Vamos explicar isso um pouquinho melhor. Imaginem que eu tive, então, o aluguel do prédio que eu estou utilizando para manter a minha empresa. O aluguel é referente ao dia 1º ao dia 30 do mês de abril, digamos, e vence no dia 15 de maio. O que importa é quando ele foi gerado. Qual é o fato gerador? O fato gerador é de 1º a 30 de abril. Então é aluguel de abril. Ele vence em maio, mas o fato gerador é abril. Então eu devo considerá-lo como parte dos lançamentos de abril. Okay? Vamos a outro exemplo. Salário de funcionário. Então, eu tenho um salário de funcionário referente ao mês de abril, mas vou pagá-lo no 5º dia útil de maio. Bom, então, e agora? Eu considero o salário como uma despesa de abril ou de maio? É uma despesa de abril. O fato de pagar somente em maio é uma consequência da forma, do fluxo com que a transação financeira vai acontecer, referente ao fato gerador. O fato gerador é abril. Outra situação, fizemos uma venda, vendemos a nossa lapiseira no dia 20 de abril, para receber o valor no dia 20 de maio. O fato de só receber o valor da lapiseira no dia 20 de maio não significa que eu não fiz uma venda. Então, a receita sobre a venda de uma lapiseira vai ser registrada em abril. Por quê? Regime de competência, porque nós vamos registrar a partir do fato gerador. A venda aconteceu em abril. Eu vou receber em maio. Essa é uma questão de fluxo financeiro. A gente vai ter vídeos tratando disso. Fluxo financeiro é uma coisa, o registro contábil do fato que modificou meu patrimônio foi em abril. Tanto é que o meu estoque deixou de ter uma lapiseira de R$ 15 e eu passei a registrar uma venda de R$ 20, apesar de não ter recebido o valor. Mas eu espero receber esse valor. Apesar de não ter entrado dinheiro, entrou um título a receber. Então, a gente sempre vai registrar quando o fato aconteceu. O desdobramento, quer dizer, o recebimento da caneta lá, da lapiseira lá em maio, é um desdobramento, é uma outra coisa. A gente vai estudar isso quando a gente estiver analisando como é que a gente faz o lançamento no razão, no diário e tudo mais, o registro do fato contábil. Mas o importante agora é entender que, por este princípio, nós devemos sempre considerar o fato gerador. Por quê? Porque assim a gente soma tudo aquilo que houve de despesas em abril. O aluguel, o salário, a energia elétrica, a água, tudo aquilo que aconteceu em abril, pagando ou não, foi o que eu precisei comprometer para que eu pudesse ter a venda dessa lapiseira, percebem? Então, todas aquelas despesas, elas precisam ser confrontadas, comparadas, analisadas em relação às receitas que aconteceram, independente de ter concretizado o pagamento, a realização da transação financeira.
Ou seja, eu vou considerar quando o fato aconteceu. O fato gerador, que também tem um vídeo, né? Eu já citei aí o vídeo, está na descrição. Então, é aquilo que determina quando é que eu devo considerar um determinado movimento, uma determinada alteração no meu patrimônio. Este é o princípio da competência. E aí nós temos o princípio da prudência, que vai ficar um pouco vago agora, mas se vocês analisarem os outros vídeos, inclusive na questão de valorização de produtos, a gente vai perceber com mais detalhes a importância deste princípio. Ele determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo, que a gente também tem um vídeo que trata disso, e do maior valor para os do passivo. Sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. Vamos simplificar isso. Sempre que eu tiver duas formas de registrar o valor, eu vou tentar registrar aquela que seria a menos inflada, a menos que ampliaria o valor para mim. Então, por exemplo, se eu tenho uma forma de registrar o valor deste lápis, desta lapiseira, considerando o lote que foi adquirido, né? E depois eu vou registrar a saída. Agora, eu tirei do estoque, eu preciso agora, eu não sei se essa lapiseira eu comprei por 15 ou se ela é de um lote que eu comprei lá atrás por 12. Então, eu sempre vou considerar a pior das opções para a construção do meu registro, como se eu estivesse prevendo uma prudência, ou seja, não inflando os valores de forma artificial. Eu até posso fazer isso na contabilidade gerencial. A gente tem um vídeo que trata só dessa diferenciação, mas na contabilidade financeira, quer dizer, na contabilidade oficial, naquela que eu faço para registrar realmente os fatos contábeis documentalmente aceitos e que eu vou apresentar isso, inclusive, para usuários externos, eu vou ter que considerar sempre a pior opção para, para o cenário da minha entidade. Entre aqueles válidos, eu vou considerar a pior opção, a pior das situações. Então, é um princípio de prudência para que não esteja inflando uma situação que não é real. Na pior das hipóteses, eu estou mostrando uma situação dentre as válidas que me dá um resultado mais prudente. Este é o princípio da prudência. Com o tempo a gente vai percebendo como é que isso se aplica. Certo? Esses são os 6 princípios contábeis que nos ajudam, então, a perceber, né, o que eu recomendo. Conforme a gente for estudando a contabilidade, se você voltar a esse vídeo e começar a analisar só um dos princípios, você vai ver como é que ele se encaixa em tudo aquilo que a gente vai falando lá na frente. As coisas vão se tornando mais práticas conforme a gente aplica. A ideia é, muito em breve, fazer um vídeo para cada um dos princípios. A gente já tem um detalhando um pouco mais a questão do princípio da entidade, mas mesmo assim, provavelmente a gente vai fazer ainda mais um vídeo sobre cada um dos 6 princípios, tá certo? Por esse vídeo é só, já acabou ficando até mais longo do que eu gostaria, mas não tinha jeito, a gente precisava detalhar esses conceitos. E, por favor, deixem aí suas dúvidas, comentários, e vamos construir juntos uma forma de descobrir como transformar, como ampliar o uso da contabilidade no dia a dia da nossa gestão, da nossa atividade relacionada à administração e ao cuidado com os dados relacionados às empresas e organizações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até lá.